A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vocês que estão na frente do aparelho, tá me vendo sem cortar alguma coisa aí? Tá tudo certinho? Pronto. Bom, é estarmos aqui mais uma vez para junto louvarmos o Senhor, não é verdade? Nós sempre, quer dizer, eu que arrumo aqui, fico sempre improvisando as coisas para ver a melhor forma que fica, porque grande as searas, pouco sou o cefeiro, mas a obra de Deus, ela tem que ser feita, não é verdade? E eu louvo a Deus pela vida de cada um que atravessaram a Macedônia, né, vou dizer assim, para estarmos aqui nesta noite, porque são pessoas que crêem no Deus que serve e vai buscar esse Deus até mesmo do outro lado da cidade. Como o pastor Luiz vem de Feira de Santana, como os irmãos que vêm de Simões Filho. É Simões Filho? Valéria. Não tem ninguém de Simões Filho hoje não, né? Não. Aí tem uns irmãos também que vêm de Simões Filho, hoje não está aqui, mas se esforça para estar aqui. Só não está aqui quando não pode mesmo. Eu sei que eles têm se esforçado, mas se não está aqui é por motivo maior. E isso é gratificante, porque eu sei que cada um teve, assim, um pouco de renúncia. E muitas das vezes, eu disse um pouco, mas às vezes é renúncia muito grande. Mas por quê? Porque sabe a importância, sabe a responsabilidade de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, e ali se esforça largando outros quisfazeres, mas vem fazer a obra e agradecer a Deus. Isso é cultuar a Deus. Quando a gente pergunta às pessoas se creem em Deus, muitos dizem, eu creio, mas a ação é que diz, você crê em Deus? Creio. E cadê as ações? Porque quando a gente convida para um culto, para cultuar, o que é cultuar? É isso aí que vocês fizeram. Renunciaram tudo para estar aqui. Isso é cultuar a Deus. Aí, às vezes, a gente convida as pessoas. Tem um culto lá em casa hoje. Quer participar, você é convidado. Inventa 1001 desculpa. Hoje eu não posso, que eu vou fazer isso, amanhã eu não posso, que eu vou fazer aquilo. E sempre tem uma desculpa. Isso não é adorar a Deus, isso não é crer em Deus. Vocês concordam comigo? Porque quando a gente crê, quando a gente é um adorador, a gente vai atrás. Eu vou adorar o Senhor. E aqui vocês estão adorando a Deus. Mesmo se vocês não vierem aqui na frente, não louvar, mesmo se vocês não fizerem nada, mas vocês estão adorando, mesmo aí sentado no banco. Oportunidade, todos vocês quiserem ter oportunidade, está aberta, todo mundo vai ter essa oportunidade, se quiser, nada é forçado. Mas, também se não vier, está adorando a Deus do mesmo jeito. Eu vou tentar cantar no playback. A igreja me ajuda. Vamos começar com esse aqui. Plena Paz. É conhecido, né? É conhecido. Plena Paz. É o número 3. Paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz.
O Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este povo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma igreja, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Cadê o glória a Deus? Eu não ouvi. A emoção é grande que eu acabei esquecendo de orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este momento. Eu estou feliz, Senhor, diante de todas as lutas, mas eu estou aqui, Senhor, te adorando. Eu sei que a batalha foi travada. Eu sei que o Senhor lutou por mim. O Senhor lutou por nós. E por isso estamos aqui, Senhor. Obrigado por este momento. Não despeça nenhum deles sem levar, Senhor, consigo a sua vitória. Isso é que te pedimos em nome de Jesus. Toma toda a primazia desse trabalho, Senhor. Toma a direção de tudo. O controle é teu. Esse ambiente é teu. Toma, Senhor, pastor Luiz, que vai ministrar, Senhor, a palavra nas tuas mãos. Que seja o Senhor falando através dele. Em nome de Jesus, nós estamos ansiosos, esperando, Senhor, este momento. O que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluias. E aí, podemos cantar mais um hino? Baixar? Eu controlo aqui no celular. É porque eu gosto de ouvir, senão eu não consigo acompanhar o baixo, o contrabaixo, entendeu? Não está ao vivo não, eu estou gravando, não consegui acessar. Deixa eu ver aqui, outro hino. Os irmãos que vão cantar vão se preparando para a gente não perder tempo. Cadê? A correria foi grande que eu não separei aqui os hinos. Isso aqui, Poder Pentecostal 24. Eita, será que eu dou conta? Poder, poder. Agora eu queria cantar o Livre Estou. Não estou lembrado do número.
livre estou. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, vamos cantar ele, 116? Achei, livre estou. Cento e 16. Livre estou. Você está livre? Eu gosto de ouvir a igreja, porque quando a gente está cultuando, está fazendo a primeira parte, a gente não escuta um glória, não escuta um amém. Fica um culto meio morto, né? E nós não estamos mortos, nós estamos vivos. Cutuca seu irmão, pergunta se ele está vivo. Eu botei as cadeiras afastadas, mas dá para esticar assim. Você está vivo aí, irmão? Dá um glória. Todos estão vivos, né? Então vamos cantar. Livre estou. Você está livre? Então você vai cantar também. Vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terra voz e segui-lo sempre após. Glória dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, você está livre? Glória a Deus. Se você está livre, dá um glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir os hinos especiais. Eu acredito que os irmãos estão com o coração cheio de alegria para expressar diante da igreja aquele hino que palpita no coração, que Deus falou com ele a semana toda. Deus falou com ele, pastor, a semana toda, ó, esse hino aqui, você vai cantar esse hino. Aí esse irmão vem ensaiando, foi para o trabalho meditando naquele hino, aí não vejo a hora, aí pensando assim na mente, o ambiente, aquela igrejinha, eu vou chegar lá, eu vou cantar esse hino, e Deus vai fazer presente. Deus vai falar com alguém, não é assim? E pode ter certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Quando você vem aqui na frente e canta um hino, você pode até pensar que Deus não falou com alguém, mas neste momento eu te dou toda a certeza que Deus tratou
com alguém no ambiente através daquele hino. E esse alguém pode ser eu, pode ser o pastor Luiz, pode ser cada um de vocês. E é assim que Deus trabalha. Deus usa cada um da maneira que Ele quer, quando quer e na hora certa. E as coisas de Deus nunca vêm antes e nem depois, vêm na hora certa. E hoje pode ser o dia da sua vitória. Eu não ouvi. Hoje pode ser o dia da sua vitória. Sabe aquela coisa que você vem assim pensando, Deus, como eu queria que o Senhor me ajudasse. Como eu queria receber essa bênção. Hoje pode ser o dia da sua vitória. Creia tão somente. Vamos ouvir a irmã Valdelice, de lá de Feira de Santana. Está com a oportunidade para se expressar a alegria que o Senhor colocou no coração dela. Pode vir aqui, irmã. Pode vir aqui. Boa noite, com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos. Vou louvar o hino 305, Campeões da Luz. Soldados somos de Jesus, campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e o seu poder. A batalha ganha está, e a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. A todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber ao leis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, que jamais lutarmos sós. A flecha do mal não temer, mas combater até vencer. O campeão para o céu, e a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos que são fiéis ao bom capitão, hão de receber ao leis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançai, hino já Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e
para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber ao lei como galardão. Aleluias, todos os que são fiéis. Isso é importante. Então vamos lá. O senhor, pastor Luiz, disse que quer cantar o hino. Todo mundo quer expressar, né, a alegria. Para o céu eu vou. Quem quer ir para o céu? Pode ser sim. 332. Três, três, dois. Amém? Para o céu eu vou, embora for nublado, o caminho às vezes espinhoso está, pois Jesus, meu mestre, sempre bem guiado, em seus passos sigo até que cheguem lá. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Para o céu eu vou ainda que lutando contra tentações que surgem até a mim. Sob o sangue de Jesus me abrigando, escondido e bem seguro estou assim. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Para o céu eu vou embora, mil e cansado, e amigo velho, voltem-se para trás. Forte sigo com o Senhor Jesus ao lado, convidando a outro a aceitar a paz. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Para o céu eu vou alegre caminhando, breve fim dará a peregrinação. Se cansado neste mundo vou andando, eu repousarei na divina mansão. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Para ensaio tá bom. Aleluia, glória a Deus. Eu vou cantar um corinho, enquanto o irmão Costa se prepara. Eu também acabei esquecendo. As irmãs são visitantes? Nós estamos visitantes aqui em Salvador. Nós estamos com a irmã Cláudia e a irmã... Quem é Cláudia? Adenaildes. Fala certo? Adenaildes.
Aguinaildes, amém. E a irmã Valdelice, para quem não sabe, é minha segunda mãe. Mãe de consideração. Eu não esqueço, nas minhas caminhadas para a escola, eu passava em frente à casa da irmã Valdelice. E quando eu voltava, né, cansado, aí antes de chegar em casa, a irmã Valdelice chamava, vem almoçar. Aí eu sentava assim, aquela mesa cheia de criança, era aí, o Ritinha, todo mundo sentava ali e comia. Aí depois eu ia para casa. Às vezes eu ficava brincando para depois ir para casa. Quando eu chegava em casa, a mãe dizia, oxe, isso é hora de vir para a escola? Não vai comer não? Eu disse, eu já comi. Fica em paz. Aí os irmãos falam, ô irmão Henrique, toca. Toca, irmão, toca no violão. Toco no violão. Toco no violão, algumas coisas assim, porque para quem entende de música vai entender o que eu vou falar. Eu conheço algumas notas. Quando se trata de tirar de ouvido, alguém cantar e eu tocar, aí se torna mais difícil, porque eu ainda não tenho esse ouvido apurado para saber qual é o tom. Mas, quando é eu mesmo tocando, eu consigo, mas primeiro eu já venho ensaiando por muito tempo, entendeu? Aí o irmão vai se preparando, que a próxima oportunidade é a dele. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desesperes com a tua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Parece que a igreja conhece o hino. Eu achava que só eu sabia. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desesperes com a tua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Na nuvem que Jesus subiu, na mesma ele voltará. Prepara-te, ó igreja, Jesus se aproxima. Desperta do que dorme, acenda a tua lamparina. A nuvem que Jesus subiu, na mesma ele voltará. Prepara-te, ó igreja, Jesus se aproxima. Desperta do que dorme, acenda a tua lamparina. O irmão Costa está com a oportunidade. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos queridos e amados irmãos. Sou grato a Deus por essa maravilhosa oportunidade. E quero dizer assim, como diz o salmista Davi, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu estou alegre e creio que esse povo também está. Porque vivemos com um Deus que tudo pode, né? Um Deus que conhece cada luta de cada um de nós. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, não há motivo do cristão estar abatido, desanimado, porque ele disse que estaria conosco e em nós, até a consumação do século. Então, não tem deixado nós só. Nós temos que ter certeza, né? Que temos esse Deus em nós. Maior que seja a luta, a dificuldade, né? Então, vamos louvar a Deus, né, irmão? Vamos louvar. A Bíblia diz que tudo tem fôlego, louvem ao Senhor. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador.
Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fontes de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz-os dos teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando dos teus preciosos, do santo prescritor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Amém. Aleluia. Sem perca de tempo, vamos ouvir a irmã Rosa. Está com a oportunidade. Terminando, pode deixar o microfone aqui, sai. Paz do Senhor para todos. Quantas lutas sobrevêm no caminho do cristão, provas vêm, outras vão, sufocando o coração, parecendo não ter fim. Oh, meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças para lutar, pois um velho acusador disse que sou impostor, que no céu não posso entrar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo, em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam, é de novo começar. Quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando quero acertar e a Cristo ser igual, logo volto a tropeçar. Oh, meu Deus, quanta fraquezas tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar, pois lá no homem interior
és quem peça a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo, em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam. É de novo começar. Aleluia. Eu pedi aos irmãos, quando vierem aqui na frente pegar o microfone, não colocar o dedo aqui, que fica com interferência. Aí Rosa estava falando com o dedo aqui, agora parou. Só isso. Deus abençoe a irmã Rosa. Mateus 5,13 diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal da terra for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mas nós somos o sal da terra. Qual a função do sal? Dá gosto. As pessoas têm que ter gosto de estar junto de você, de andar com você, e olhar para você e dizer, eu queria ser igual a você. Amém? Porque nós somos o sal da terra. Aleluia. Nós vamos ouvir mais uma irmã. Que o tempo corre. Pode ser a irmã? Quer louvar? A irmã louva? Não quer oportunidade. Deus abençoe. Está tossindo, né? Vai sair daqui hoje curada. Em nome de Jesus. Quantos diz amém? Que a irmã seja curada, em nome de Jesus. A irmã, não louva não? Oi, irmã, louva um pouquinho. Tá todo mundo ansioso, querendo ouvir a voz da irmã. Vou cantar mais um hino então. É o tempo que o pastor Luiz vem. E assim eu passarei os trabalhos para ele. Vamos lá. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está guardado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor, tudo que eu tenho e sou és tudo teu. Tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor, tudo que eu tenho e sou és tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o
coração não cabe outro amor. Tudo que eu tenho e sou és tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Eu não tenho mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único. Incomparável és na minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que eu tenho e sou és tudo teu. Eu quero ver, igreja. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Aleluia, amém? Deus abençoe. Vamos ficar atento agora à palavra. Mais uma vez, Deus ainda vai falar conosco. Eu encerro a minha parte e o pastor Luiz dá continuidade. Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Estamos muito satisfeitos com o que Deus está fazendo em nosso meio, né? E tá bom aqui. Queremos agradecer a Deus pela presença de cada um dos irmãos, pela visita da irmã Aguinaildes. Olha como eu aprendi o nome. Eu falo difícil, hein? Aguinaildes. Falando difícil. Eu emagreci, minha roupa ficou um pouco folgada, aí fica... Mas é assim mesmo, né? Eu estava conversando com minha esposa hoje e disse a ela, mas eu estou feliz assim. Eu estava um pouco gordo e eu estava cansando do nada. Estava cansando do nada. Hoje eu estou emagreci um pouco, mas estou bem. Também, né? Já pensou? Então eu estou bem. O importante é que eu estou me sentindo bem, estou com saúde. E sentindo a ausência, né, do irmão Lucas e a irmã Helena, que Deus possa guardá-los onde estiver e que no próximo culto eles estejam conosco, né? Nós vamos meditar um pouquinho essa noite no livro de São Mateus, capítulo 13. Aleluia. A parábola do semeador. Tendo Jesus, podemos ver? Amém. Tendo Jesus
Saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora nós vamos correr um pouquinho aqui para o 24. Propôs-lhe outra, no mesmo versículo, 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer, ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Irmãos, ainda no 13, correndo um pouquinho aqui para o 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Soberano e eterno Pai bendito, nós estamos aqui, Pai, com a abertura dessa Tua palavra, Senhor, mostrando, ó Deus, a semente que cai em espinho, que cai em pedregais, que cai em boa terra, e mostrando também, Pai, o semeador que semeou, ó Deus, a sua semente no campo, que representa o trigo, e o que semeou também, o que representa o joio, ó Pai. E aqui está o resultado do que acontecerá com cada semente dessa, Pai. E nós estamos aqui nesta noite agradecidos, porque cremos que o Senhor falará conosco mais uma vez, através destas escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa
todos os presentes e aqueles que hão de ouvir através do canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, é uma escritura muito boa para o momento. Eu costumo dizer sempre, vou continuar dizendo sempre. A palavra de Deus, ela sempre está expondo dois lados da situação. Ela sempre está falando de coisas espirituais e falando de coisas naturais, né? E Jesus sempre tomou tipificar as espirituais, né? E aqui nós encontramos aqui quando Jesus, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Essa escritura aqui levou alguém a dizer que Jesus tinha uma mansão na praia, né? Tendo Jesus saído de casa, estava sentado ao mar. Agora, aqui disse quantos dias Jesus andou para poder estar sentado aqui no mar. É que parece que pela distância da leitura ele saiu de casa, que uma casa que estava de frente para o mar, e se assentou ali, né? Mas nós conhecendo, sabemos que ele andava a distâncias para poder aplicar seus sermões aonde ele chegava, né? Então, ainda que Jesus tivesse uma casa de frente ao mar, comparando os tempos de Jesus com os nossos, não tem nada a ver hoje você construir uma mansão em frente a uma praia de um mar e pegar uma escritura dessa para dizer que Jesus morou também em frente ao mar. Não tem nem sentido falar isso hoje. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Ele dá essa resposta, nós não fomos até lá, né, onde ele dá essa resposta. Nós sabemos que a semente que cai à beira do caminho não é apenas uma semente física, uma semente de uma árvore. Aqui está se tratando do quê? Está se tratando de um semeador, mas nós vamos ver o que é que esse semeador está semeando. Ele não está semeando uma semente natural. Porém, quando ele fala da semente do trigo, ele está falando daqueles que são gerados de novo pela sua palavra. Porque a semente, quando se trata das coisas espirituais, se trata de esta parábola que Jesus fez, ele está falando da sua palavra, que é esta semente que é lançada na terra. Qual terra? Coração do ser humano. Não é apenas na terra física. Ele deu este exemplo, por isso que é chamado de parábola. Agora, observe que havia multidões ouvindo a Jesus falando estas coisas, mas ninguém teve o cuidado, ninguém teve a curiosidade de querer saber acerca dessa parábola em esclarecimento. E muitos foram embora, mas os discípulos, cá na frente nós vemos isso. Depois dele ter falado dessa parábola da semente que caiu à beira do caminho, da que caiu no espinho, ele agora foi e falou do semeador que saiu para semear, e semeou o trigo, e o outro semeou o joio. Aí quando chega cá na frente, os discípulos lhe interrogam. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa
e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Gente, não fiquem satisfeitos com o que ouvem do pregador, não. Exija uma explicação naquilo que está escrito para vocês não ficar confundido e não ir embora pensando uma coisa totalmente diferente do que está escrito, porque senão isto será o seu fim. O discípulo disse: agora explica para nós. Agora, por que eles fizeram isso para Jesus? Explica para nós. Porque Jesus era acostumado a dizer para eles: a vós ou a vocês é dado o direito de conhecer os mistérios do reino do céu, mas aos demais não. Aleluia! Agora, uma coisa interessante é quando ele diz aqui, e ele respondendo disse-lhe: o que se semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo. Malaquias 4. E aquele fogo vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos que praticam impiedade serão como a palha. E aquele dia que está por vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. E quando a Eva cresceu, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Gente, se ele está falando aqui de semente física, o trigo, o joio vai ter planto, ou pranto, o joio vai ter ranger de dentes. É uma parábola comparando o que é gerado da palavra e o que é gerado de uma torção da palavra. O inimigo não tem a palavra verdadeira, ele tem uma palavra torcida. Ele tem uma palavra pela metade. Ele tem uma palavra incompleta. Isso gera joios, filhos do diabo, pregando o evangelho. As igrejas cheias. Meu Deus do céu. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os justos resplandecerão como o sol. Agora, voltando aqui um pouquinho. Porém, os seus discípulos disse-lhes: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Irmãos, espera aí. Aonde é que está o trigo e o joio juntos? Em que lugar se encontram eles? Eu não acredito que aonde tem um povo ouvindo a palavra e alimentando a sua alma da palavra,
acreditando nela, dando crédito nela, como Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, aonde é então que está esse povo? Porque ninguém se reúne para ouvir se não crê. Eu ouvi pregadores dizendo que no meio do povo deles lá, e até concordo hoje, está o trigo e o joio. Está os salvos e os perdidos, dizendo que eles estão se alimentando da mesma palavra. Eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque quando a Bíblia está falando aqui que é para deixar crescer junto, isso é como? Como é isso? É no mesmo local? Aonde a palavra está caindo e todos estão se alimentando da mesma palavra? Não é. Ele está dizendo, deixa todos aí nessa massa de evangélicos na terra, não exclua ninguém, não tire ninguém, apenas siga pregando o evangelho. Siga pregando o evangelho. Quando o Senhor vier, Ele vai colher os trigos que foram gerados da palavra. Vai colher os trigos que foram gerados da palavra. Agora, são bem parecidos. São bem parecidos. Tem muitos parecidos com os verdadeiros evangélicos. Os verdadeiros que estão parecidos. Mas quando você leva a palavra, eles rejeitam. Os mesmos dizerem que aceitam Jesus, quando você leva Jesus, eles rejeitam Jesus. É muito sério. Agora, eu quero só vir um pouquinho aqui mais na frente. Em Lucas, capítulo 8. Que aqui está o segredo, por que os discípulos chegou a ele e disse, agora a multidão não se encontra mais, mas nós estamos aqui querendo comer mais desse maravilhoso alimento que tu nos dá. Aquele alimento que Pedro disse, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E ele disse, 8:10, e ele disse, de Lucas, viu? A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, por parábola, para que, vendo, não vejam. E ouvindo, não entendam. Que coisa, né? Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Aí vem agora pessoas dizer para nós que esse joio aqui é filhos do diabo literal, pessoas que nasceram da entranha de Satanás. Isto é evangelho torcido. Isto não é o evangelho de Cristo. Satanás nunca teve um filho físico na terra. Nunca. Ele usa os filhos do homem. O diabo usa os filhos do homem, ou os filhos dos homens. Assim como Deus usa os filhos dos homens, que
ao receber a palavra em sua terra, coração, e aceitam, recebem, a partir dali o apóstolo Paulo diz que eles tornam-se gerados de novo, não da semente corruptível, ou seja, da carne, que vai para a sepultura, que já está condenado à morte pelo pecado do jardim do Éden, mas gerado de novo pela palavra de Deus. Aí agora Colossenses capítulo 3 vai e diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmãos, e eu vi um pastor, eu fiquei muito com o coração apertado com aquilo. Eu amo muito aquele pastor. Ele dizendo que a primeira ressurreição, no qual as Escrituras se referem, quando ela diz que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Esses não precederão a segunda morte, os que fazem parte da primeira ressurreição. E ele disse que os que fizeram parte da primeira ressurreição foram aqueles que viram na ressurreição de Jesus andando na cidade. Então, se realmente fossem aqueles, aí alguém perguntou, e nós, aonde estávamos? Ele disse, nós estávamos também lá. Não é verdade. Não foi feliz com esse esclarecimento. Ali não se trata de primeira ressurreição. A primeira ressurreição é essa que se dá em Cristo, sendo nós mortos em ofensas e pecado, mortos. Ao ouvir a voz de Deus através da sua palavra, ali acontece a primeira ressurreição, ressuscitando-nos em Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra da majestade. Pensai nas coisas que são de cima. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, pois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem. Vocês estão vendo o que é que está acontecendo? Ouve a palavra, diz a palavra é verdadeira, e lendo um comentário que foi colocado em um status, e a pessoa dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que deve estar em primeiro lugar em tudo. Só que essas pessoas que dizem isso, tem alguém acima da Bíblia, acima da palavra de Deus. Eu disse, olha, minha irmã, cuidado, que essas coisas são usadas para nos enganar. Falamos que é a palavra, quando a palavra é aplicada, se coloca alguém mais acima. Nós que estamos pregando Cristo, a Bíblia, como está escrito, eles dizem que nós temos espírito errado. Eles dizem que nós não fazemos parte da salvação, do arrebatamento, da noiva, porque não cremos mais em mentiras de homens. Não aceitamos mais palavras de sabedoria humana. O apóstolo São Paulo, quando ele veio ter com os gentios, veio ter com os judeus, veio ter com o ser humano, ele disse, eu não vim ter convosco com nenhuma palavra de sublimidade, de sabedoria, não, mas eu vim a vocês na demonstração e no poder de Deus, para que a fé de vocês não se apoiasse em mim, nem no que eu digo, mas se apoiasse no dono de vocês.
É nele que nós devemos apoiar a nossa fé. Então, amados irmãos, essa semente aqui, palavra, estão gerando filhos de Deus. Aleluia! Por que que nós somos hoje filhos de Deus? Olha só, filho de Deus, mas todavia filho do homem, ou filho de um homem, ou filho dos homens, né? Agora, essa história de semente da serpente, de a serpente ter homens na terra, cai por terra quando a Bíblia diz: e produzir cada um segundo a sua espécie. Eu gosto das Escrituras Sagradas porque ela é a verdade de Deus. Aleluia. Já vamos finalizar. Voltando aqui para a nossa leitura que nós fizemos do capítulo 13. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Não está se falando aqui de físico. Não está se falando aqui de pessoas. Absurdo, isso é um absurdo. Pessoas que estão esclarecidas. Ler uma escritura dessa e transportar para a pessoa. Dizer que o ser humano é filho, um é filho do diabo, o outro é filho de Deus. Para começar, Deus não gerou o Adão do seu ventre. Deus tirou Adão do pó da terra. Agora soprou nele o espírito do fôlego de vida, mas não foi o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é quem? É o Espírito Santo. Se Deus tivesse soprado em Adão o Espírito dele, que é o Espírito Santo, Adão nunca tinha cometido aquele pecado. Observa que o Espírito Santo hoje é dado para quê? E para nos guiar em toda a verdade. Então não há engano. Então, se Adão tivesse o Espírito Santo, ele não seria enganado. Não existe, gente. Não existe ser enganado tendo o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia está sempre te advertindo que nós devemos buscar o Espírito Santo. Não adianta o pregador chegar no púlpito pregando usos e costumes, dizendo tanta coisa, e porque você precisa parar com isso, você precisa deixar aquilo, você precisa... Gente, sem o Espírito Santo não vai para canto nenhum. O Espírito Santo em cada um de nós, ele vai dizer o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer. Eu estava observando nas Escrituras coisas que as Escrituras falam para nós e as pessoas tomam por outro lado. Quando a Bíblia diz que a aparência de uma mulher também é a aparência do homem, né? Em outras linhas, né? Mas ele fala que não é frisado do cabelo, não é por vestidos preciosos, não é no uso de joias, e assim vai. Eu quero perguntar para vocês, aí, as pessoas lêem essa escritura e dizem que você não pode usar, que é pecado, porque a Bíblia está dizendo que você não pode, você tem que ser simples como uma pomba, mas a Bíblia está dizendo que você não pode.
Essa escritura está proibindo isso. Ela está dizendo o quê? Quem entendeu essa escritura aí? Quem entendeu pode falar. Ela está dizendo que a sua beleza não esteja nisso. Não se pegue, vista um paletó, alguma coisa, e acha que você agora ficou... Oh, não, moço. Antes esteja lá no seu interior, no seu coração, toda beleza. Podemos estar formosos como for por fora, se não tiver nenhuma beleza no coração, somos os mais horríveis. Mas aí pegam, sobem no púlpito, faz uma doutrina e o povo segue. E o povo segue. Então, gente, tem muitas coisas que é para ser... Por isso que Jesus, eu gosto desse Jesus demais. Examinai as escrituras. Não vá pelo que te contam, pelo que te diz, pelo que te obrigam. Agora, nunca deixe de buscar o Espírito Santo para a sua vida. E se você acha que você tem, é que você deve continuar buscando. Cristo em vós, esperança da glória. Sem Ele, não há esperança. Não há esperança sem Ele. Ah, Jesus. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não atendendo, vem o maligno e arrebata-o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. A perseguição por causa de quê? Da palavra. Logo se ofende. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica sem infrutífera. Fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Está vendo que a palavra é para ouvir e ser compreendida no que ela está transmitindo. Porque senão se mata com a palavra. E a palavra, a letra em si, ela mata, como a Bíblia diz, mas o Espírito vivifica. E o que é que ela está fazendo aqui nesta noite? Vivificando em nós, através do Espírito, trazendo luz ao quê? A letra. Amém. Para a compreensão nossa. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o domínio dos céus. E quem é o dominador dos céus? O dominador dos céus é o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas. E se nós estamos sobre esse reino, como não acatar as suas palavras? Para estarmos sobre esse reino, tem muita gente esperando o reino do céu vir. Mas Jesus, ele disse, o reino do céu já está entre vocês. Glória, amém. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, olha, e atai-o em molhos, para o queimar.
mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Né? Então, quer dizer, o joio são aqueles que vão ser ajuntados com todos os adeptos de Satanás e ser lançado no lago de fogo. E o trigo são aqueles que vão reinar com Cristo. Aleluia! Que vão para o celeiro. Agora você pega algo que vai para o seu celeiro, o que é que ele recebe? Ele recebe os cuidados do dono do celeiro. Porque aquilo lhe é como mantimento. Mas nós sabemos que, no nosso caso, ele fez um tipo, né? Mostrando o joio e mostrando o trigo, que um vai ser feito com um, vai ser feito com o outro. E a gente sabe que o trigo são coisas que têm bons objetivos para ele, mas para o joio não tem bons objetivos. Então nós sabemos que este mundo, o qual hoje vive da maneira que estão vivendo, eles estão reservados para o fogo. Mas aqueles que têm nascido de novo, aqueles que têm feito parte dessa primeira ressurreição em Cristo, que estão se alimentando da palavra, do pão da vida. Aleluia! Esses são aqueles que ele dirá: venha bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Aleluia. Deixa eu ver se eu tenho outra escritura aqui que fala sobre essa mesma parte aqui, Senhor. O que foi que eu estava aqui? Eu quero só encerrar com isso aqui, porque hoje os homens não pregam mais a verdade com medo de homens. Os homens ficaram com medo dos homens, por isso não pregam mais a verdade. Ah, porque você não pode estar indo... Não, se eu não for contra o seu ministério, eu vou contra o ministério da Bíblia. Ou eu tenho que alinhar com você ou alinhar com a Bíblia. Eu prefiro me alinhar com a Bíblia. No capítulo 12 de Lucas, veja que coisa interessante. Sempre a multidão. E ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos. Olha, havia multidões. Mas ele começou a falar com quem? Os discípulos. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, ou seja, das torção da palavra. Dos que ficam torcendo a palavra por aí, dizendo que somente eles são verdadeiros e colocando temor a eles. Não diga nada contra eles, porque são homens de Deus. Cuidado, hein? Pode descer à sepultura. Muitos já desceram à sepultura. Muitos já aconteceram isso. Cuidado quando você interroga um homem de Deus. Cuidado. Colocando medo. Tais pessoas são do maligno. Estão fazendo uma obra do maligno, colocando medo nas pessoas. O nosso mestre sempre dizia: não tenhas medo.
Não tem mais, não tenha medo, não. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é mentiras. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em treva disseste, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido, no gabinete, sobre o telhado será pregoado. Então, o que nós devemos falar em uma reunião oculta, nós também devemos falar para que todos possam ouvir. Não, aqui eu posso falar uma coisa, ali eu posso falar outra. Homens limitados. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Prega a palavra em tempo e fora de tempo, e não importa o que os homens venham a dizer ou querem te ameaçar, ou seja lá o que for. Ah, mas se você começar a pregar a palavra, você vai sair do nosso companheirismo. Você vai sair dos encontros dos pastores. Você vai ficar sozinho. Você não vai ter mais dízimo. Eu ouvi muito isso. E o que é que você vai fazer? Como é que você vai viver? O Deus que tem me sustentado até aqui continuará me sustentando. Aleluia. Amém. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Temer a Deus, irmãos, quem é homem de Deus não faz as pessoas temer a Ele, leva o povo a ter temor de Deus e de sua palavra. E quem tem temor de Deus e temor da sua palavra, não troca a palavra por palavras de homem nenhum nessa vida. Não importa o que seja ela, não importa como seja ela, não troca. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, a palavra que é semeada na terra, coração do ser humano, é a palavra de Deus. E ela, sendo pregada como ela é, gera filhos de Deus, que nascem de novo da palavra, e torcida gera filhos do diabo. Mas, todavia, o ser humano é filho do homem, e nada de filho de serpente. Esse é o evangelho mais fajuto que eu já vi. E olha que eu vivi quase 20 anos nele, hein? Mas eu entrei nessa escritura que a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. E graças a Deus que eu não fiquei lá. Né? E nós estamos aqui. Soberano e eterno, bendito Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra e de tudo que há neles, Pai. Nós queremos te agradecer nesta noite por mais esta porção da tua palavra, trazendo a nós, Senhor, esse esclarecimento, ó Pai, o que a tua palavra representa e o que ela gera, Senhor. E sendo gerado da tua palavra, o Senhor que é um Deus eterno, o que acontecerá com os que nascem de novo através de tua palavra? Oh Deus, entrarão para a eternidade contigo também. E nós estamos aguardando esse grande momento, ó Pai, que há de acontecer. Se estivermos vivos, somos transformados. Se já descermos ao pó da terra, ressuscitaremos primeiro. Juntos subiremos a encontrar contigo nos ares, ó Pai. Para nós é um grande privilégio. Nos ajuda cada dia mais a fortalecer a nossa fé nesta palavra, Senhor. Permanecer a cada dia alimentando-nos deste pão que desceu do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, a nossa irmã
Agnailde, Senhor, que veio nos prestigiar, mas ela veio foi ouvir, foi o Senhor. E cremos que o Senhor os alimentou através deste pão da vida, Pai. Abençoa a irmã Cláudia, abençoa a irmã Valdelice, abençoa o irmão José Costa, nossa irmã Marilene, ó Deus, a irmã Rosa, irmão Henrique, a irmã Jussara, Pai, e a minha vida também colocamos diante de Ti. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. E a todos que estiverem, que foram ouvir através da internet também, que sejam abençoados com esse momento de bênção. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Eu não tenho para onde ir, seu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. E aí? Amém? O quê? Aqui, é só tirar a foto. Eu estava, o pastor pregando, não vou pregar de novo não, viu? Só algo que eu vi aqui que me chamou a atenção, em 13, Mateus 13, o 19, é 19? Não, 9. Cadê? 13, o 19. Quando ele diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Vendo o que foi pregado e não entendendo, o maligno vem e arrebata. Não tenha dúvida, não leve dúvida para casa. Quando você tiver dúvida em algo, anote. Depois chame o pastor particular. E pastor, eu não entendi isso aqui. Porque há um grande perigo quando você não entende. Você viu o que está escrito? O inimigo vem e arrebata. Aí o que acontece? Ele coloca outra coisa. Né, pastor? Ele coloca outra coisa. E aí você passa a crer em outra coisa. Em outra doutrina. E por aí vai. De repente você está em outros caminhos e não sabe. Não leve dúvida, não tenha dúvida, não carregue dúvida quando você ouvir uma pregação. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Heloísio, pela vida de cada um dos irmãos, e que Deus abençoe sempre o seu ministério. E se não fosse a atitude do pastor Heloísio, nós não tínhamos a coragem também de tomar a decisão. Que Deus, ele precisa de um, né? Quando um desperta e diz, eu tenho coragem. E aí, enfrenta o leão. Que eu sei que para o pastor Heloísio não foi fácil. Enfrentar um grupo de pastores para dizer, eu não creio mais nisso que vocês pregam. Pensei. Aí junta todos contra um. Imagine o WhatsApp do pastor Heloísio. O que surgiu de mensagem. Tá, depois eu lhe mostro. O que surgiu de mensagem, dizendo, o senhor está louco, você vai fazer isso, o senhor vai colocar fermento aí no meio do... Eu fico imaginando. Isso então, eles já criaram essa coisa entre eles. Dizer assim, se tem um que não creia, procura tirar do nosso meio. Eles todos já se uniram e já formalizaram essa coisa. Quando algum da sua igreja não crê, procura tirar. Foi isso que fizeram comigo. Quando eu disse que eu não cria mais nesse negócio, nesse sistema, eu fui expulso praticamente da igreja, não com palavra, dizendo sai daqui. Mas as pregações não dava mais para mim ouvir, porque era me chutando. E coisas diariamente, o WhatsApp não parava de tocar. Eu dizia, eu quero andar junto, eu quero ficar com vocês, eu quero andar junto. Eu gosto do Senhor, da sua pessoa. Mas eu não creio, não desce mais. Então,
eu tive que tomar a decisão porque eles mesmos me forçaram a tomar a decisão e sair da igreja. Eu fui expulso praticamente da igreja. Sai dela, povo meu. Amém? Eu vou finalizar o vídeo, senão fica muito longo, viu?